Existe uma sensação que muitas pessoas carregam desde cedo, mas raramente conseguem nomear. Uma impressão silenciosa de que algo aqui está fora do lugar. Como se o mundo fosse real demais para ser verdade, e, ao mesmo tempo, falso demais para ser tudo o que existe. Talvez você já tenha sentido isso em momentos específicos. Ao olhar para o céu à noite e sentir uma nostalgia que não pertence a nenhuma lembrança pessoal. Ao atravessar fases difíceis da vida e perceber que a dor parecia antiga demais para ter começado ali. Ou ao experimentar, por poucos segundos, a estranha certeza de que você já esteve em casa, mesmo sem saber onde esse lugar é. O que quase ninguém te contou é que essa sensação não é um erro psicológico. Ela é um resíduo de memória. Por quase 2000 anos, uma história foi deliberadamente retirada da narrativa oficial da espiritualidade humana. Não porque fosse falsa, mas porque era perigosa demais para ser mantida acessível. Perigosa não no sentido místico fantasioso, mas no sentido estrutural. Uma verdade capaz de desmontar a ideia de culpa espiritual, de romper com a noção de que a alma veio à Terra como punição. E, principalmente, de revelar que o sofrimento nunca foi o método, mas a consequência do esquecimento. Durante séculos, fomos ensinados a acreditar que nascemos em queda. Que estamos aqui na Terra para pagar algo, ou então para sermos corrigidos, para aprender através da dor. Mas e se essa narrativa não for a verdade completa? E se for apenas a versão que restou depois que partes fundamentais foram arrancadas da história? Entre os textos que desapareceram, queimados, censurados, enterrados no silêncio, existe um que se destaca não pelo que promete, mas pelo que lembra. Um manuscrito que não tenta converter, doutrinar ou salvar. Apenas revelar. O livro secreto de João. Descoberto em Nag Hammadi, no deserto egípcio, esse texto permaneceu oculto por quase 2 milênios. Não porque estivesse perdido, mas porque não podia circular. Ele apresenta uma cosmologia que desmonta a lógica espiritual dominante. Uma visão onde a alma humana não é um erro, não é um exílio, não é um castigo. Segundo esse texto proibido, a alma escolheu vir à Terra. Escolheu de forma lúcida e conscientemente, com um propósito que vai muito além da sobrevivência, da moral ou da obediência religiosa. E é exatamente isso que torna essa história tão desconfortável. Porque se a alma escolheu descer, então o esquecimento não é falha, é parte do processo. E se o esquecimento é parte do processo, então algo dentro de você sempre soube que isso não era tudo. O livro secreto de João não começa oferecendo respostas prontas. Ele começa num estado que talvez você reconheça intimamente, o colapso da certeza. João, após a morte de Jesus, caminha sozinho, quebrado, questionando tudo o que acreditava saber. É nesse vazio, não na fé cega, mas na dúvida profunda, que a revelação acontece. Uma presença surge, não com forma definida, não com gênero, não com dogma. E a primeira coisa que ela deixa claro não é uma nova verdade, mas algo muito mais perturbador. O que vou te mostrar não é novo. É algo que sua alma já conhece. A partir desse ponto, o texto deixa de ser apenas história antiga. Ele se transforma em espelho. Porque, se o que foi escondido por tanto tempo está voltando à superfície agora, talvez não seja por acaso. Talvez seja porque mais pessoas estão prontas para lembrar. E talvez você esteja aqui exatamente por isso. Antes de falar sobre criação, queda, demiurgo ou salvação, o livro secreto de João faz algo muito mais radical. Ele desloca a pergunta central da existência. Não mais, como escapar deste mundo? Mas, por que a luz entrou nele? E quando essa pergunta começa a ecoar de verdade, nada do que você aprendeu sobre si mesmo permanece intacto. Porque se a alma nunca caiu, se ela desceu por escolha, então a sua vida não é um erro a ser corrigido. É uma missão a ser lembrada. E tudo que vem a seguir não é sobre crença. É sobre memória. Antes de entender por que a alma escolheu vir à Terra, é necessário desmontar uma das ideias mais profundamente enraizadas na consciência humana. A ideia de que a existência aqui é uma punição. Essa noção não surgiu por acaso. Ela foi construída. Durante séculos, fomos ensinados a acreditar que nascer é pagar uma dívida, que a carne é culpa, que o mundo é um teste, que a dor é necessária para merecer algo maior. Mas essa narrativa não é universal, nem antiga como parece. Ela é histórica, política e psicológica. Nos primeiros séculos da era cristã, não existia uma única versão da origem da alma.
Havia dezenas. Comunidades inteiras interpretavam os ensinamentos de Jesus, dos profetas e das tradições antigas de maneiras muito diferentes das que hoje são consideradas oficiais. E é exatamente aqui que a história começa a ficar desconfortável. Os primeiros cristãos não concordavam entre si sobre quase nada. Ou o que era Deus, o que era a alma, o que era a salvação, ou e principalmente, por que estamos aqui. Alguns grupos acreditavam que o mundo material era uma bênção. Outros, que era um estágio temporário. E os gnósticos afirmavam algo ainda mais radical. A alma não caiu na matéria. Ela entrou. Essa diferença muda tudo. Porque cair implica erro. Entrar implica escolha. Os textos gnósticos, incluindo o livro secreto de João, afirmam que a alma humana não nasce condenada, mas desconectada. Não por pecado, mas por esquecimento. E isso não é uma metáfora mística vaga, é uma descrição psicológica precisa. Observe a experiência humana. Desde cedo, somos treinados a ignorar nossa intuição, suprimir o silêncio interno, se integrar e obedecer aos estímulos externos. Confundir identidade com função, nada disso é natural. É aprendido. E aqui surge a pergunta que os gnósticos faziam, mas que foi considerada perigosa demais para permanecer. Quem se beneficia de uma humanidade que se sente pequena, culpada e dependente? A resposta não é espiritual. É estrutural. Uma população que acredita que nasceu errada, busca validação externa, aceita sofrimento como virtude, tolera sistemas injustos, tem medo de questionar. Isso cria controle sem necessidade de correntes. O livro secreto de João confronta essa lógica ao inverter completamente a narrativa. Ele afirma que a alma não veio para ser corrigida, mas para lembrar. E que o mundo material não é um castigo, mas um ambiente de experiência extrema, onde a consciência pode se perceber por contraste. Isso pode soar abstrato. Até você observar sua própria vida. Você já teve momentos em que tudo parecia falso demais? As regras do mundo não faziam sentido? O sucesso comum parecia vazio? Havia uma sensação de isso não é tudo? Esses momentos não são falhas psicológicas. São rachaduras na narrativa. Os gnósticos chamavam isso de despertar da centelha, não no sentido místico exagerado, mas como uma percepção súbita de que há algo em você que não se encaixa completamente no mundo. E isso não acontece porque você é defeituoso. Acontece porque você não pertence totalmente à forma. O erro da história oficial foi ensinar que essa sensação é fraqueza, tentação ou rebeldia. Mas os textos antigos mostram o oposto. Essa inquietação é o sinal de que a consciência está funcionando corretamente. O livro secreto de João afirma que o maior triunfo do sistema que governa o mundo não foi criar dor, foi normalizar o esquecimento. Fazer com que as pessoas se identifiquem tanto com o corpo, o nome, a história e o medo, que esqueçam completamente a origem da própria percepção. Não é preciso acreditar em arcontes literais para entender isso. Eles operam hoje como medo constante, distrações infinitas, na identidade baseada em escassez e ansiedade fabricada. Tudo isso mantém a mente ocupada demais para lembrar. E é aqui que surge um ponto crucial, muitas vezes ignorado. Se a alma veio à Terra por escolha, então o esquecimento faz parte do processo. Não como punição, mas como condição. Assim como o mergulhador precisa aprender a respiração para entrar em águas profundas, a consciência precisa esquecer temporariamente para experimentar a densidade da forma. Isso explica algo fundamental. Por que ninguém nasce desperto? O despertar não é um presente dado no nascimento. É uma capacidade que se desenvolve. E quanto mais denso o ambiente, maior o potencial de consciência que pode emergir dele. É por isso que o livro secreto de João não trata o mundo como um erro a ser destruído, mas como uma ilusão a ser atravessada conscientemente. O problema não é estar aqui. O problema é acreditar que isso é tudo que existe. E essa crença foi reforçada deliberadamente. Quando os textos gnósticos começaram a circular, eles ameaçavam algo muito específico: a autoridade espiritual centralizada. Porque se a salvação não vem de fora, se o despertar não depende de intermediários, se a alma não é culpada, então o controle desmorona. Por isso, esses textos foram chamados de heresia. Não porque eram falsos, mas porque eram libertadores demais. E aqui encerramos o primeiro ponto fundamental. Você não veio à Terra porque caiu. Você veio porque algo em você escolheu experimentar. No próximo capítulo, vamos entrar exatamente no ponto mais delicado e menos comentado do livro secreto de João: quem realmente criou este mundo, e por que ele se parece tanto com uma prisão psicológica, mesmo não sendo uma condenação.
É aí que a história fica ainda mais desconfortável. Se existe uma pergunta que atravessa todas as eras da humanidade, é esta: por que o mundo é assim? Não apenas violento ou injusto, mas confuso, tanto sendo contraditório e exaustivo. Desde as primeiras civilizações, o ser humano percebeu algo estranho. A realidade material funciona, mas não acolhe. Ela mantém a vida, mas a pressiona. Sustenta, mas cobra. Dá prazer, mas nunca saciedade. Isso não é pessimismo. É observação honesta. Os textos gnósticos não começaram tentando responder quem é Deus, mas algo muito mais imediato. Por que a existência parece desalinhada da consciência humana? O livro secreto de João apresenta uma resposta que foi considerada perigosa não por ser absurda, mas por ser coerente demais. Ele afirma que este mundo não foi criado diretamente pela fonte absoluta da existência, mas por uma instância inferior de consciência, uma inteligência organizadora, porém limitada. Aqui é importante colocar os pés no chão. Isso não significa um Deus mau no sentido infantil, nem um vilão mitológico observando humanos sofrerem. O texto descreve algo muito mais sutil e reconhecível, uma mente que cria sem compreender plenamente o que está criando. Na linguagem gnóstica, essa mente é chamada de demiurgo. Na linguagem moderna, poderíamos chamar de consciência fragmentada, intelecto sem integração, razão sem sabedoria ou, de forma ainda mais direta, um sistema que funciona, mas não sente. Observe o mundo ao seu redor. Ele é eficiente, matematicamente preciso, baseado em regras, hierarquias, métricas e recompensas. Mas não é empático. A natureza segue leis, não intenções morais. A sociedade segue estruturas, não consciência individual. Os sistemas funcionam mesmo quando esmagam pessoas. Isso não é falha moral. É característica estrutural. O livro secreto de João afirma que o Criador do mundo material acreditava ser o único Deus, não por arrogância consciente, mas por ignorância da totalidade. Ele cria ordem, mas não entende a origem da própria consciência. Isso gera um mundo funcional, mas desconectado da fonte. E aqui surge um ponto crucial que quase sempre é mal interpretado. O mundo não é maligno, ele é incompleto. É nessa incompletude que o sofrimento é gerado. Não porque alguém planejou a dor, mas porque um sistema que não reconhece a consciência plena. Trata tudo como objeto, recurso ou função. Agora observe o ser humano dentro disso. Você sente, reflete, questiona. Sofre por significado, não apenas por sobrevivência. Você não é apenas um organismo reagindo ao ambiente. Você busca sentido. Essa busca não é um defeito evolutivo. É um sinal de que algo em você não pertence totalmente à lógica deste sistema. Os gnósticos afirmavam que a alma humana carrega uma centelha da fonte original, uma consciência que reconhece unidade, não fragmentação. Quando essa centelha entra num mundo criado por uma inteligência parcial, surge o conflito. É como colocar alguém sensível dentro de uma máquina. Ela funciona, mas não entende você. E é aqui que nasce a sensação de prisão. Não uma prisão física, mas psicológica. Você pode se mover, escolher, trabalhar, amar, mas sempre dentro de limites invisíveis. Tempo, morte, escassez, medo, comparação. O livro secreto de João afirma que o maior mecanismo de controle desse mundo não é a força, mas a identificação. Quando você acredita que você é apenas o corpo, sua história é quem você é, seu valor depende de desempenho, sua vida é apenas um intervalo entre nascimento e morte, então você se adapta perfeitamente ao sistema. Não precisa de vigilância constante. Você mesmo se regula. É por isso que o texto diz que os governantes do mundo, chamados simbolicamente de arcontes, não precisam punir a alma. Eles apenas mantêm a mente ocupada, fragmentada e cansada. Mais uma vez, isso não precisa ser interpretado literalmente. Hoje, os arcontes se manifestam como excesso de informação, ansiedade constante, identidade baseada em comparação, medo de ficar para trás, distração contínua. Tudo isso mantém a consciência voltada para fora. E uma consciência voltada para fora esquece sua origem. Mas aqui está o ponto mais importante, e mais mal compreendido. A alma não é vítima desse mundo. Ela entrou sabendo que esqueceria. O esquecimento não é um erro do sistema. É a condição da experiência. Sem esquecimento, não há contraste. Sem contraste, não há percepção. Sem percepção, não há consciência de si.
O livro secreto de João sugere algo profundamente desconfortável para a visão religiosa tradicional. O sofrimento não é imposto para punir, mas surge da fricção entre uma consciência ampla e um mundo estreito. Isso muda tudo. Porque, se isso for verdade, então, o problema não é o mundo existir. O problema é se perder dentro dele. E aqui surge uma pergunta que raramente é feita. Se este mundo fosse realmente nosso lar definitivo, por que sentimos saudade de algo que não lembramos? Essa nostalgia sem memória aparece em sensação de vazio mesmo após conquistas, busca espiritual após sucesso material, crises existenciais sem causa aparente, desejo de voltar sem saber para onde. Nada disso é fraqueza emocional, é memória profunda. Não uma lembrança de eventos, mas de estado de consciência. O texto afirma que o despertar começa quando a alma percebe que o mundo é real, mas não absoluto, funcional, mas não final, necessário, mas não total. E isso não leva ao abandono da vida. E sim, leva à lucidez. Você continua vivendo, trabalhando, amando, mas não se confunde mais completamente com o jogo. E é exatamente isso que o sistema mais teme, uma consciência que participa sem se escravizar. No próximo capítulo, entraremos no ponto mais íntimo de todos, aquele que toca diretamente você, como a alma escolhe retornar, porque aceita o esquecimento e o que determina o momento do despertar. É aqui que a pergunta da Tum começa a fazer sentido. Você aceitou voltar para a Terra. E talvez, isso não tenha sido um erro. Se a alma carrega uma centelha da fonte, se ela não pertence integralmente a este mundo, se o sistema material é limitado, então surge a pergunta inevitável: por que entrar? Por que voltar? Por que aceitar o esquecimento? Essa é uma das questões mais mal compreendidas tanto pela espiritualidade popular quanto pela religião institucional. A resposta simples, para aprender, é rasa demais. A resposta moral, para pagar erros, é controladora demais. A resposta fantasiosa, por castigo, não se sustenta. O livro secreto de João apresenta algo muito mais perturbador. A alma não é forçada a descer, ela consente. Mas consentir não significa lembrar. O esquecimento não é um defeito do processo. É a engrenagem central. Imagine tentar viver uma experiência sabendo exatamente como ela termina. Não haveria envolvimento. Não haveria intensidade. Não haveria transformação real. A consciência plena, em sua origem, é unidade. Mas unidade não se observa. Ela apenas é. Para se perceber, a consciência precisa de contraste. Mas o contraste exige limitação. É por isso que os textos gnósticos tratam o esquecimento como um véu, não como uma punição. Um véu que permite que a alma experimente identidade, tempo, desejo e escolha. Sem esquecimento, não existe eu. Existe apenas o todo. Agora, observe algo crucial. O esquecimento não apaga tudo. Ele não elimina a centelha. Ele apenas a silencia. Por isso, mesmo sem memória consciente, a alma reage. Ela sente desconforto em estruturas vazias. Ela percebe incoerência em narrativas prontas. Ela sofre não apenas pela dor, mas pela falta de sentido. Isso explica por que duas pessoas vivendo a mesma realidade podem reagir de formas completamente diferentes. Uma se adapta, outra questiona. Uma se conforma, outra sente que algo está errado, mesmo quando tudo está certo. O despertar não começa com respostas. Começa com incômodo. E esse incômodo não surge do nada. Os gnósticos afirmavam que a centelha responde à ressonância, não à informação. Não é o que você aprende que desperta. É o que toca algo que já estava ali. É por isso que algumas pessoas despertam após uma perda, outras após uma crise existencial, outras no silêncio, outras após conquistar tudo e ainda assim sentir vazio. O evento externo não é a causa. Ele apenas rompe a distração. O sistema funciona melhor quando a consciência está ocupada, trabalhando demais, se comparando, consumindo identidade, repetindo padrões. O despertar começa quando esse ruído diminui. E aqui entra um ponto extremamente importante, e pouco falado. Despertar não é escapar do mundo. Essa ideia de ascender abandonando a matéria é uma distorção posterior. Nos textos originais, o despertar é descrito como lembrar enquanto ainda se está aqui. Lembrar não de quem você foi, mas do que você é além do papel. Isso gera um efeito muito específico na psique. A pessoa desperta, continua vivendo normalmente, mas não se define apenas pelo personagem. Observa emoções sem se fundir a elas, usa o mundo sem ser usada por ele,
ela deixa de reagir automaticamente. E isso muda tudo. O livro secreto de João descreve que os governantes do sistema não têm poder sobre a alma desperta porque seu domínio depende de identificação inconsciente. Medo só controla quem acredita que pode ser destruído. Escassez só controla quem acredita que é incompleto. Morte só aterroriza quem acredita que termina ali. O despertar não elimina o medo, ele o relativiza. E aqui vem algo ainda mais desconfortável. Nem toda alma desperta na mesma vida. Isso não é elitismo espiritual. É processo. O texto sugere que cada experiência gera maturação da centelha. Não em termos morais, mas em termos de lucidez. Por isso algumas pessoas sentem o chamado cedo, questionam desde crianças, nunca se encaixam totalmente, enquanto outras precisam de mais experiências, mais identificação, mais ciclos. Isso não é erro, é estágio. O problema surge quando despertar é romantizado. Despertar não é euforia constante. Não é iluminação permanente. Não é superioridade. É, muitas vezes, solidão. Porque você começa a enxergar as engrenagens do jogo, mas ainda precisa jogar. Você percebe a superficialidade de certas disputas, mas continua inserido nelas. É por isso que tantos despertares vêm acompanhados de crises existenciais. A antiga identidade começa a morrer, antes que a nova esteja clara. O livro secreto de João chama isso de lembrar-se no meio do esquecimento. É o momento em que a alma reconhece que está aqui por escolha, mas não precisa mais se perder completamente. E isso nos leva ao ponto mais delicado de todos, que será o próximo capítulo. O que acontece após o despertar? Liberdade real ou um novo tipo de prisão? Por que lembrar quem você é? Não significa automaticamente saber o que fazer com isso. Se quiser, no próximo capítulo eu entro exatamente nisso, com ainda mais profundidade psicológica, simbólica e prática. E te digo algo com total honestidade, é o capítulo que mais divide as pessoas. Algumas se sentem libertas, outras, profundamente confrontadas. Você manda. Se você chegou até aqui, algo importante já aconteceu. Não porque você acreditou em algo novo, mas porque algo dentro de você reconheceu. Esse reconhecimento não é barulhento. Ele não vem com euforia. Ele vem como um silêncio lúcido. O tipo de silêncio que faz a pessoa pensar: isso explica coisas que eu sempre senti, mas nunca soube nomear. E é aqui que muitos erram. O maior risco depois de um despertar não é o mundo externo. É a tentativa de transformar lucidez em identidade. Quando alguém descobre que não é apenas o personagem, surge a tentação de abandonar o palco, de rejeitar o corpo, o cotidiano, as relações, o trabalho, a matéria. Mas o esquecimento não foi um acidente. E o despertar não é um convite para fugir. Ele é um convite para habitar conscientemente. O livro secreto de João não termina com uma fuga do mundo. Ele termina com discernimento. Com a compreensão de que a alma desperta não precisa lutar contra o sistema. Ela apenas deixa de ser movida por ele. E isso muda tudo de forma muito prática. Você não precisa convencer ninguém. Não precisa provar nada. Não precisa anunciar que despertou. Na verdade, quanto mais alguém sente necessidade de anunciar, menos enraizado está o despertar. O que se faz com isso agora é simples e difícil ao mesmo tempo. Presença. Presença ao próprio corpo. Presença às emoções, sem ser engolido por elas. Presença às escolhas pequenas, diárias, aparentemente banais. A alma não desperta para missões grandiosas. Ela desperta para coerência. Você começa a perceber onde está vivendo no automático. Onde diz sim por medo. Onde repete padrões que já não fazem sentido. E, pouco a pouco, começa a escolher diferente. Não de forma radical. Não rompendo tudo de uma vez, mas ajustando a direção. Esse é o ponto que quase ninguém fala. Despertar não é romper com a vida que você tem, é parar de viver contra si mesmo dentro dela. Algumas pessoas sentem culpa ao perceber isso. Pensam, então eu escolhi sofrer. Não. Você escolheu experienciar. Sofrimento surge quando a experiência é vivida inconscientemente por tempo demais. Quando a alma pede expansão e o personagem insiste em repetição. O despertar não elimina desafios. Ele elimina o desperdício. Você ainda sente medo, mas ele não governa. Você ainda sente dor, mas ela não define. Você ainda vive no mundo, mas não se perde nele. E talvez a mudança mais sutil de todas.
você para de procurar algo que falta. Porque entende que a sensação de incompletude não vinha de fora. Ela vinha do esquecimento de si. Isso não transforma você em alguém especial. Transforma você em alguém inteiro. E inteireza é silenciosa. Ela não precisa ser exibida. Ela se reconhece nos detalhes. No jeito que você respira. No jeito que reage. No jeito que escolhe. Se existe algo a fazer agora, é isso. Não apresse conclusões. Não force experiências. Não transforme isso em crença. A lucidez cresce melhor em terreno calmo. Se observe mais, sinta-se, permaneça. A alma não voltou à Terra para escapar dela. Voltou para atravessá-la com consciência. E se algo em você sempre soube disso, então talvez você não esteja descobrindo nada novo. Talvez esteja apenas lembrando.